E aí, Doutor Eduardo Colameco! Mano, obrigado por topar estar aqui, obrigado por aceitar o convite. Quando eu tava pensando nisso, foi de um dia pro outro, assim, pensei nessa loucura aqui. Eu disse, poxa, é uma pessoa que é um estudioso profundo do tema, Eduardo, e eu tenho que chamar ele também para falar sobre isso. Edu, você escreveu um livro, Extraordinários, e nesse livro você entrevistou várias pessoas incríveis. É, Existe alguma relação dessas pessoas com propósito? Como é que funciona essas pessoas além da curva, que vão além do óbvio com propósito? cara, gratidão, meu irmão de ideias e ideais. Um prazer enorme estar aqui. E, cara, o primeiro capítulo do livro fala de propósito, né? Porque todos os extraordinários que estão lá e todas as pessoas, não só do livro, mas todos aqueles que realizaram coisas extraordinárias, eles tinham um propósito muito forte na vida deles, naquilo que eles faziam, né? Então, é muito relacionado, está muito junto o propósito, né? É algo muito explícito na maneira deles fazerem o que eles fazem, porque eles fazem o que eles fazem. Então, isso no livro ficou muito claro, e na conversa, é claro, com cada um dos extraordinários, isso ficou muito claro, propósito. Legal, legal. E o que é propósito para você, Eduardo? O que é propósito? O que é viver uma vida com propósito? Pois é, eu acho que, primeiro, eu gosto, você sabe, gosto muito de filosofia, eu gosto muito de etimologia da palavra, enfim, e quando a gente vai buscar a etimologia da palavra propósito, significa aquilo que está adiante, aquilo que está no nosso horizonte, né? Então, ele está ali, ele pode ser realizado, ele pode ser alcançado. E eu vejo o propósito como algo de se realizar, né? Servir servindo, né? Então, você consegue, eu muito nisso, você consegue realizar o seu propósito quando você serve, né? Eu tenho um princípio cristão, nós temos, eu acredito muito no servir ao outro. Então, o propósito é aquilo que está adiante, está no seu horizonte, é aquilo que Tá? é alcançável, pode realizar, e a questão de realizar é tornar real. Então, a sua Uhum. existência se torna real de forma integral quando você percebe o propósito do que você faz, o que você faz, por que você faz o que você faz. É uma questão muito forte de autoconhecimento, né? De questionar-se. Uau, uau, uau. E como é que eu faço? Tem várias pessoas aqui que se interessaram por esse tema e disseram assim: meu, eu quero descobrir qual é o caminho, como é que eu faço para começar a construir, descobrir esse propósito? O que é que você falaria assim para quem quer começar a entender e encontrar o seu propósito de vida? Como você bem falou, né, eu já estudo propósito há bastante tempo. E há algum tempo atrás, né, mais uma vez, eu falo que é um processo de autoconhecimento e o processo de autoconhecimento é a pergunta, é a autoanálise, é o autoconhecimento, ou seja, se questionar. E eu fiz até um vídeo no YouTube falando sobre isso, né? Que as pessoas me perguntam muito em palestras, nos lugares, falam, mas como que eu faço para encontrar o propósito? Eu quero saber, quero que venha uma luz. Eu vi você falando com o Diego, você falando com outras pessoas aí, a pessoa acha que vai baixar o propósito nela. Mas eu falo, faça uma pergunta. Uma pergunta, ela vai ser muito forte para você. Então pergunte-se, o que me comove? O que me comove? Por quê? Porque a comoção, ela faz com que você haja, que você ou seja incomodado, né, causa uma emoção em você, ao ponto de você se incomodar e falar, eu preciso fazer algo a respeito disso. Perfeito. Ou comoção no sentido de você fazer algo, você sente prazer fazendo algo, ou seja, você é comovido por aquilo, você tem um sentimento, e aquilo você pode colocar em prática de diversos modos. Uhum. Eu acho que o principal ponto é você se questionar o que te comove, o que te dá um incômodo ou que realmente te emociona no sentido de você colocar em prática. E a gente pode ver gente que causa comoção, né? E aí a gente fala, né? Lembra de servir servindo. A gente consome algumas coisas de pessoas, seja conteúdo, seja produtos ou serviços, de pessoas que nos comovem com aquilo que elas fazem. E elas nos servem com aquilo que elas fazem. Tá. Então, Uhum. elas resolveram uma questão, um problema, criaram um produto ou serviço, ou a arte. Um artista comove a gente quando a gente vê um quadro e ele tá ali se servindo, porque ele tá colocando a emoção dele naquilo, ou quando ele Uau. coloca um outro.
O Mozart, quando ele fez isso, né, os músicos, os artistas, então eles estão colocando a emoção deles em ação, ou seja, se comovem e por isso comovem as outras pessoas também. Então, procura pensar o que te comove e o que você pode fazer a respeito disso. Isso é um princípio muito forte para você descobrir o propósito. Uau, é um bom ponto de partida. O Cortella, ele fala um negócio que eu gosto muito, que é a obra, né? A obra que eu faço. Então, assim, o propósito está relacionado a isso, né, Edu? Com certeza. E é legal que você falou sobre descobrir propósito, né? Porque eu acredito que são camadas que você precisa tirar. Isso aconteceu comigo, tá? Minha experiência. Mas quando o Cortella fala bastante sobre qual é a tua obra, né? É você descobrir qual obra você vai fazer. Né? Que a gente está falando aqui. Por que eu faço o que eu faço? Né? E não faço outra coisa. Então, é muito entender qual é a obra que você pode deixar, qual é o legado que você pode deixar, o que é aquilo que você pode construir, não só de forma egoísta, mas de forma altruísta, de forma que você pode deixar para o mundo uma expressão de algo que sirva aos outros. Então, é esse caminho de servir. Uau, uau. Mandar aqui um beijo aqui para Rô. Eu não estou parando muito para ler os comentários porque é muito rápido. Mas um beijo aqui para Roberta. Saudades também, Rô. Edu, e eu acho que também propósito tem a ver com você dar significado para o que faz, né? É você ressignificar. Porque às vezes as pessoas ficam anestesiadas buscando um trabalho por propósito e não param em lugar nenhum. Porque nenhum lugar tem propósito, o quê? E eu acho que viver com propósito, dar significado para o trabalho, não necessariamente é só amar o trabalho o tempo inteiro. Você vai ter momentos desafiadores, momentos difíceis, e ter propósito é saber lidar com isso, né? Como é que você enxerga isso? Bom. Perfeito, você falou tudo. As pessoas às vezes ficam procurando empresas que possam servir às vontades dela. Então, tem muito disso, né? O cara entra na empresa, ele não entende que ele tem que colocar o propósito dele em prática para servir aos consumidores ou os clientes daquela organização. Então, mas isso também tem a ver com líderes que podem ajudar as pessoas da equipe em relacionamento para colocar o propósito e fazer as coisas acontecerem. Você também sabe sobre isso. Mas a gente enxerga muito isso. Você precisa, assim, é claro que a maior parte precisa ser a melhor parte no trabalho, na vida, na relação. Então, a maior parte precisa ser a melhor parte. Mas muitas vezes, para que você coloque o seu propósito em ação e para que você consiga resultar, você consiga avançar, você vai ter que fazer coisas que não são tão agradáveis, mas são extremamente necessárias para que o propósito se torne real, para que o servir se torne real, para que você consiga fazer marcos. Eu gosto muito de usar essa palavra marcos, por quê? Porque na carreira você precisa viver de marcos. Não é só meta, é marcos. Você precisa fazer história. Eu, liderando equipes, e eu como trabalho mesmo, antes mesmo de descobrir o propósito, eu entendi que eu precisava marcar a minha presença, fazer marcos, fazer história. Então, por quê? Porque isso vai te dar condições para que você possa evoluir, para que você possa crescer profissionalmente, né? E você possa ter uma carreira mais fortalecida. E nem sempre você vai já começar colocando o seu propósito na sua totalidade em ação. E aí você precisa entender isso, significar isso dentro do seu trabalho e falar, preciso fazer o melhor com o que eu tenho para que as coisas possam acontecer. Sensacional. E como é que eu faço, Edu? A gente está chegando no final, é muito rápido o papo, mas para desenvolver uma liderança com propósito, como é que eu faço como é que eu sou um líder com propósito? O que é que significa ser uma liderança com propósito? Eu fiz um estudo vasto, né? Vou tentar resumir. Eu fiz um estudo vasto de grandes líderes da história, tanto corporativos quanto teóricos, desde o Warren Bennis, foi o primeiro cara a falar de liderança lá no final da década de início de 70, passando por Jack Welch, que nos deixou agora no mês passado, os espirituais, enfim. E eu identifiquei alguns pontos. E 3 pontos são fundamentais, né? Para uma liderança, além do óbvio, uma liderança extraordinária. Propósito, relacionamento e integridade. Então, o líder ele precisa de propósito e ajudar as pessoas com os propósitos, colocar ele em ação dentro da organização e fazer com que as coisas resultem, ou seja, cheguem no resultado esperado por todos. Tá? Ele precisa fazer isso através do relacionamento que ele tem no dia a dia com as pessoas da equipe dele, com pares, enfim. E ele também precisa agir de forma íntegra, tendo um exemplo. Por quê? Porque a gente não segue quem a gente não acredita, quem a gente realmente
não, não nos engajam. Então, portanto, eu vejo esses 3 pontos. E uma coisa que eu sempre falo para os líderes, né, por experiência própria, procura fazer história. Você quer oferecer a empresa, a maioria das organizações não tem esse propósito na organização, mas coloca você um propósito dentro da sua equipe. Uau! E um dos propósitos mais importantes para fazer é, gente, vamos fazer história? O que vocês acham da gente fazermos histórias aqui nessa organização? Então, quando você coloca um propósito explícito, você consegue engajar as pessoas. Todo mundo quer fazer parte de algo muito maior. Uau! Mano, obrigado por aceitar participar. Gratidão por tanta generosidade, pela aula. O que você falaria de mensagem final aí para uma pessoa viver uma vida com propósito, para a gente encerrar? Eu até preparei aqui 3 pontos que eu acho que são importantes para a gente refletir depois. A vida é muito mais ampla quando a gente descobre o propósito, por isso a gente precisa se questionar, se autoconhecer, e a gente amplia muito os nossos horizontes. E para isso a gente precisa, que é o segundo ponto, a gente precisa se questionar de forma profunda, né? Porque eu faço o que eu faço e não faço outra coisa, né? O que eu posso colocar em ação e fazer o melhor para todos. E, por último, a gente precisa viver, eu acredito muito, e eu procuro viver por isso, que é o princípio de Provérbios 3:27. Não detendo seus donos o bem, estando em tua mão poder fazê-lo. Então, isso é muito forte. Então, se está na tua mão poder fazer algo, seja no trabalho que você tem no dia a dia, seja na sociedade, seja onde for, se está na tua mão poder fazer o melhor, faça aquilo que você pode com o melhor propósito possível. Porque isso vai fazer ir muito além. Mano, obrigado por topar, participar. Um beijo, a gente se encontra pós-quarentena e dá um abraço. Valeu, gente. Volto 12h45 com Maite Carvalho. A gente vai falar sobre propósito, filosofia e oratória, tá bom? Beijos.